Bom, eu queria agradecer primeiro a todos vocês, agradecer ao Murilo pelo convite, a presença de vocês, e pelo que eu já vi aqui na prévia, nós temos aqui um grupo de muita luta e muita participação em todo o processo de desenvolvimento da engenharia durante muitos anos. Processo esse que foi interrompido e que nós vamos hoje discutir, então, como retomar esse processo. Também concordo com você, com as posições que você colocou em relação às associações, aos sindicatos, o poder que foi perdido. Concordo com você de que hoje, quando eu tenho que falar alguma coisa sobre engenharia, não somos nós que falamos. Quem fala é o advogado, é o promotor, é o economista, é qualquer coisa, menos o engenheiro. E está na hora de recuperar esse processo. Então, para começar a nossa conversa, eu vou fazer uma pequena apresentação e depois a gente abre para a conversa. Vou tentar fazer, vocês me apontem se começar a demorar um pouco, porque eu não quero demorar, eu quero ouvir. Né? Hoje nós estamos aqui para trocar ideias e para mostrar como a gente tem muito a construir na engenharia, no CONF e no CREA. Bom, a primeira pergunta que vocês fazem é quem é o Amaury? Né? Então, o Amaury é um engenheiro civil, tá? Hoje eu sou professor, tutor da Fundação Getúlio Vargas, em matérias ligadas ao meio ambiente. Já fui professor de outras faculdades de engenharia, na área de saneamento básico, hidrologia e mecânica dos fluidos. Né? Eu não fui sempre um engenheiro, porque tem um período da minha história, me impediu de acabar a engenharia em 73. Um período que a gente vivia sob uma profunda ditadura militar. Eu era estudante da Faculdade de Engenharia Industrial, terceiro ano de Engenharia Mecânica, e naquele momento, nós, como muitos dos estudantes que participavam do Monsanto, fomos presos e torturados e expulsos da faculdade. Aí eu fui para a área de informática durante muitos anos. E lá ajudei a fundar o Sindicato dos Profissionais de Traçabilidade. A minha vivência com o sindicato não é de agora. Tá? Eu também fui presidente, vice-presidente, tesoureiro da Associação dos Profissionais de Traçabilidade. Quando chegou uma determinada idade, quando minha última filha se formou, eu fiz a seguinte pergunta para mim: o que falta você fazer? O que falta você fazer? Faltava engenharia. Aí eu comecei tudo de novo, porque eu achava que eu não sabia mais as coisas, já tinha esquecido. E fiz, e me formei no começo dos anos 2000, engenheiro civil. E me dediquei muito, a partir desse momento, eu me dediquei muito à questão ambiental. Aí eu fiz mestrado na área ambiental, eu fiz primeiro especialização, depois mestrado na área ambiental. Mas nunca deixei de participar das atividades, das entidades relacionadas agora à engenharia. Eu sou fundador da Associação dos Engenheiros e Engenheiras de São Bernardo do Campo, uma cidade histórica que não tinha uma associação funcionando. Então, eu sou fundador, depois eu fundei também a de Rio Grande da Serra, que é a cidade onde eu que eu fui morar, que é uma cidade, talvez das mais pobres do estado de São Paulo, mas mais ricas em termos de meio ambiente. E por isso mesmo que eu fui para lá. Bem próxima à Grande São Paulo, na Grande São Paulo. Né? Na minha carreira, sempre, eu trabalhei muito em grandes empresas. Trabalhei muito em processos, reformulação. A informática me facilitou isso. Então, grandes multinacionais, grandes empresas, e não só do ramo das empresas não estatais. Também trabalhei no Serviço Federal de Processamento de Dados, na época da Nova República. Tá? Então, esse é o Amaury um pouco, uma visão geral. Agora, como disse o Murilo, eu acho que nós, apesar do nosso cabelo branco, nós nunca deixamos de lutar, Murilo. Então, nós vamos continuar lutando pelo resto das nossas vidas. Tanto é que hoje, vocês veem lá, eu faço parte do Geração 68, toda a diretoria do movimento que chama Geração 68, sempre na luta. Porque é sempre na luta mesmo. É onde nós estamos.
Então, não tem idade, não tem coisa. Nós estamos aqui para conseguir mudar esse cenário. E esse cenário hoje precisa da intervenção e da ajuda de todos nós. Bom, e não preciso dizer que nós estamos vivendo um novo momento. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos vivendo um novo momento, que é o momento de reconstrução desse país. Nós não podemos esquecer que nos últimos 9, 10 anos, houve um processo de destruição não só da engenharia, como das empresas de engenharia e dos empregos dos nossos profissionais de engenharia. Isso, de certa forma, ele trouxe uma visão, para mim, que atuar em associação, comecei a acompanhar processos muito dolorosos. Primeiro, o problema de grandes empresas da região que eu atuava, contratando analista, engenheiro não como engenheiro, mas como analista, primeira coisa. Depois, faltando emprego. E os engenheiros brigando por salário de R$ 2.000, R$ 2.500. Brigando, fazendo fila no concurso disso, porque não tinha nem como sobreviver, como trabalhar. Então, a gente começou a ver, eu comecei a ir procurar um engenheiro e encontrava ele limpando calha, porque ele precisava sobreviver. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E na faculdade de engenharia que eu dava aula, era uma universidade grande. Ela perdeu, no ano de 2016, que eu me lembro bem, 2015 para 2016, 10 mil alunos. Boa parte da engenharia. Boa parte da engenharia. Uma universidade. Porque a gente começou num período também a ter faculdade. Eu cheguei a dar aula nessas faculdades, que, na verdade, são verdadeiros consórcios para dar diploma para engenheiro. Paga assentamento, você sai com o diploma de engenheiro. Aquela não era desse tipo, mas passou a falar, estou perdendo meu aluno, estou perdendo minha lucratividade. Então, começou a tratar a questão de uma outra forma. Mas, então, o que cabe, então? Cabe a engenharia, a agronomia e as geociências, papel imprescindível na vanguarda do desenvolvimento nacional agora. Nós temos que lembrar que nós estamos agora com um pacto, um novo pacto, de 1,7 trilhões, que boa parte desse investimento vai partir vai ser na engenharia, na agronomia e na geociência. E nós temos que estar participando desse processo. Nós não podemos estar, como nós estivemos, na própria discussão do novo PAC, que o CONFE estava ali, não sabia do que se tratava. E nem no lançamento estava lá para bater palma. Nós precisamos estar atentos, porque a discussão do que nós vamos fazer nesse país, qual é o futuro do nosso país, o que nós precisamos para o desenvolvimento desse país, tem que passar pelo sistema contra-crédito. Nós não podemos estar ali. Nós temos que passar a ter um pouco de... nós temos que ter muito protagonismo nessa discussão, nesse debate. Nós não podemos deixar o sistema Confecrea, como é hoje, um sistema em que os mesmos 5 mil pessoas, ou 4 mil pessoas, vão daqui para o Nordeste, do Nordeste vão para o Sul, está todo mundo passeando, mas são sempre os mesmos. E discutir engenharia, discutir os nossos problemas e as nossas soluções que nós podemos encontrar, nós não fazemos. Isso a gente não faz também, não é uma pessoa que faz. Somos todos nós que fazemos. Esse processo de discussão que está sendo feito aqui hoje, dentro desse sindicato comigo, mas que vai ser feito com outros candidatos, tudo isso é um projeto de construção, de discussão. Então, a gente pode trazer ideias, trazer opiniões, trazer coisas para construir, e assim é que tem que ser. Tem que ter uma união muito forte de sindicatos, de associações, de CREAs, para que a gente possa construir uma nova engenharia nesse país e ajude a construir esse novo Brasil. Nós estamos numa época que nós estamos construindo o Brasil, reconstruir o Brasil. E aí você falou muito bem da questão da ciência, da tecnologia e da inovação, que também foram, nos últimos anos, jogadas no chão, pisadas, e também tem um processo de levantar tudo isso, levantar a ciência como um todo, e entre eles a engenharia. Tá? Então, o CONFE, bom, já falei do protagonismo, então, com essas fundações, nós estamos num novo momento, que nós precisamos
reconstruir esse país. Nós temos que dar força para as instituições nossas e trazê-las, é que nós, então, lançamos nossa candidatura. Tá? Aí nós assumimos um compromisso. Qual é o compromisso nosso? É mudar, inovar e reconstruir. Ou seja, não dá para o Confra ficar como está. O Confra precisa ser mudado, precisa ser inovado. E para fazer inovação não basta mudar a tela, como alguns dizem por aí. Tá? Mudar a tela, botar florzinha do lado direito, do lado esquerdo, não sei o quê, isso não resolve. Nós temos que rever processos, rever todos os processos, e redesenhar esses. Para atender a quem? A um engenheiro, que é para nós que ele tem que. Isso pode trazer até economia de custo, porque o sistema é perdulário hoje. Tá? Então, esse conjunto, conjunto com os seus profissionais e entidades. Então, eu não coloco nenhuma entidade fora dessa conversa. Outro dia, eu fiquei assustado que eu vi um candidato ao CREA do Rio de Janeiro, tinha lá no item 13 do programa dele, tirar fora do plenário os sindicatos, o representante do sindicato. Não tem sentido. Não tem sentido. Não podemos esquecer que o sistema Confecre existe por causa do Sindicato Nacional dos Engenheiros, que foi quem criou o sistema Confecre. E nós temos que trabalhar todo mundo junto, dentro das nossas mesmas, utilizando a nossa força para que a gente consiga mudar esse quadro. Bom, quais são as imposições do desenvolvimento? Né? Investir em projetos e obras de engenharia de todos os portes, em especial de infraestrutura, como a do PAC, que eu já acabei de falar. Então, é fundamental isso. Né? Defender as empresas estatais estratégicas. Essa é uma questão que eu defendo muito forte. Nós não podemos continuar esse processo de destruição da Petrobras, já houve o vender as empresas de saneamento básico, tipo a Sabesp, lá, acho que também eu vi qualquer coisa que também estou querendo, conversando de vender daqui também. Então, nós temos que, de certa forma, cuidar disso, porque isso está muito relacionado, ela tem um papel estratégico em relação ao povo, e é importante que a gente esteja atendendo ao povo, não a uma outra figura que não tem nada a ver com essa história. Então, petróleo, eletricidade, água, são questões fundamentais para que a gente defenda. Outra questão nós precisamos rediscutir, não é possível mais que a gente continue nesse processo que a gente vem indo há muito tempo de sucateamento da nossa indústria, ou destruição da nossa indústria. Porque hoje está muito mais fácil. Eu tive uma empresa há muitos anos, por 20 anos eu tive uma empresa. E essa empresa, se eu quisesse não trabalhar com ela, eu ganharia muito mais. Porque eu jogo lá, eu ganho 13% ao ano de lucro, estou feliz. Agora, se eu tiver que trabalhar, eu não vou ganhar. Então, nós temos que começar a inverter esse jogo. Não é possível que a gente só olhe para a produção de matéria-prima e para exportação e compre os produtos acabados, não produza nada aqui, o nosso povo passa fome, tem miséria, basta olhar as ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, que estão muito mais claras, de evidências. Vai na outra aqui do Paraná, também está assim. Aqui ainda não observei tanto, mas já vi que tem algum movimento, mas muito menos existe em São Paulo. São Paulo, você não para em um farol que alguém não vai te pedir comida porque está com fome. E está com fome mesmo, não é mentira. Então, a agronomia, a engenharia e as geociências tem muito a acompanhar, tem muito a ajudar, tem muito a desenvolver. E era aqui, a valorização da agricultura familiar. Você trocou já? Não, troca. Eu não vou ler tudo assim. Eu vou vendo mais ou menos o tema e vou falando. Bom, então, agora, aqui nós estamos falando, a utilização do sistema Confecre como serviço que presta. Hoje é uma situação muito ruim para todos os engenheiros. Quanto tempo leva um engenheiro para conseguir uma carteirinha de CREA? Quanto tempo ele leva para pegar uma CAT? Quanto tempo ele leva? O sistema ele é lento, ele é travado. E eu me lembro
E aí, tem um pouco da experiência do tempo de informática ajuda um pouco nisso. Eu me lembro que no Salão do Automóvel de 1995, 96, me lembro, eu desenvolvi uma aplicação para o Banco de Boston, e você chegava lá no Salão do Automóvel, e em meia hora você saía com seu cartão de crédito aprovado, sem nenhum risco. Isso é agilidade de processo. Isso não é pegar, fazer papelzinho aqui, que vai para ali, que vai para lá, que volta, que não sei o quê. Você tem que aprender a rever esses processos. Isso não é mudar futurinho. E acontecia isso mesmo. O GM Card daquela época saía assim, meia hora. Era uma questão de que a gente sempre trabalhou com isso. E aí tem que trabalhar, usar a tecnologia a nosso favor. Atuar a favor da melhor qualificação dos profissionais, incluindo com formação humanística e ambiental, e fortalecer o exercício profissional. Hoje, as faculdades viraram máquinas de fornecer diploma, como eu falei para vocês. Elas fazem o processo de consórcio, principalmente as particulares, que têm mais volume e tudo mais. Eu cheguei até dar aula, eu estava aula numa faculdade, numa universidade, que ela tinha 40 alunos por classe. E aí, no meio do ano, ela passou a ter 150. Eles foram quebrando as paredes, assim, sabe? Aí eu falei, não, aqui não dá para dar aula, não, aqui está muito complicado. Porque quando você segurava a frente, o fundo saía para a briga, e essa confusão toda. E aí, nós estamos formando engenheiros que estão indo para onde? Fazendo o quê? Estão aptos a trabalhar dentro da nova realidade que nós vamos viver agora com o novo PAC, onde nós estamos previstos mais de 400 mil engenheiros serão necessários para dar conta do PAC. Como é que nós vamos recuperar? Primeiro, como é que nós vamos recuperar esses engenheiros que estão de Uber há muito tempo, mas que têm conhecimento, que têm uma cultura, têm até vivência, mas que estão perdidos? Como é que nós vamos recuperar esses que foram mal formados? Também é uma outra responsabilidade que eles têm. Está aí, está dentro do sistema, eles estão aí, eles existem. E como é que nós vamos trazer de volta todos aqueles que podem contribuir para a gente construir esse país? Isso é fundamental que a gente discute. É fundamental que a gente trabalhe com as instituições, que a gente troque informações, e o sistema Compra-CREA tem uma responsabilidade fundamental com isso. Parar com esses cursinhos que a gente faz de meia hora, que finge que está dando curso, custa os olhos da cara, mas a gente não traz resultado prático para o engenheiro. Então, é uma questão fundamental isso. Uma outra questão é aquela de baixo. É afirmar o compromisso com a cidadania, a democracia, buscando superar com equidade as desigualdades em todas as suas formas. Democracia é uma questão fundamental para nós. A luta pela democracia é importantíssimo que nós tenhamos essa visão. Nós não podemos estar botando o nosso sistema a serviço de outros interesses. E nós tivemos isso. Nós tivemos isso nos tempos recentes. Nós tivemos o nosso sistema fechando os olhos quando as empresas eram destruídas, fechando os olhos quando os engenheiros estavam desempregados, fechando os olhos quando as coisas aconteciam, quando a ciência era negada, quando o processo era negado. Por quê? Porque nós somos uma casta de privilegiado, que nós estamos lá em cima de uma superentidade, então nós podemos esquecer que existem outros milhares de engenheiros largados no Brasil? Não, nós não podemos. Isso é uma tarefa nossa, conjunta. Bom, o que nós vamos fazer? Mobilizar as entidades profissionais na defesa da engenharia nacional, do pleno emprego, da indústria brasileira, das empresas estatais e das instituições de ensino, ciência, tecnologia e inovação. Isso é fundamental. Você vê que desde o começo, o que eu tenho falado nunca foi assim: eu sou poderoso, nós resolvemos todos os problemas, você é poderoso, ele é poderoso, o outro é poderoso. Não, aqui não tem poderoso, nós temos que construir juntos. E nós temos que construir essas entidades, trazer as entidades, os profissionais, para discutir realmente os problemas da engenharia. E é onde a gente vai atacar e nós vamos ver efetivamente trabalhar. Lutar pela observância da contratação de profissionais para ocupar cargos técnicos, respeitando o salário mínimo profissional e com a atualização do Código de Ética. Essa distorção de analista é uma coisa que
ela está impregnada em toda a grande indústria. Não é o caso que alguns falam, não, é porque a empresinha lá não conseguiu pagar, não. Elas estão usando realmente para burlar uma lei nossa, que é a lei do salário mínimo profissional. E nós temos que estar atentos a isso. E como é que o CONFIA pode atuar nesse sentido? O CONFIA tem fé pública. Isso é garantido pela Lei 5.194 de 66. Ela tem essa força. Se nós entrarmos CONFIA e sindicato dentro de uma empresa, nós conseguimos fazer muito mais mesmo. Nós conseguimos trazer esse processo a um debate real, coisa que hoje nós não somos também esse problema do sindicato, deixa o sindicato se virar. Ou acontece como lá aconteceu lá em São Paulo, por exemplo, é assim, se tiver uma denúncia eu faço. Como é que você vai obrigar um engenheiro que está ganhando lá 3, 4 mil reais, mas que aquilo é o único que sustenta a família dele? Como é que você vai obrigar ele a vir aqui na porta fazer greve para isso? Ele vai perder o emprego. Então, nós, como CONFIA, temos que fazer esse papel. Esse papel é garantido por essa fé pública que o CONFIA tem. Ele tem um papel importante. Assegurar a isonomia de direitos aos profissionais do sistema em suas atuações profissionais, enfrentando as dificuldades sociais, regionais, raciais e de gênero. Essa é uma questão que eu pego muito e é uma questão que eu aprendi desde lá de trás. De lá de trás, eu falo para vocês, porque desde que eu era estudante, uma das brigas que a gente tinha, e essa é uma das vantagens de ter participado de uma geração que lutava para mudar esse país, que lutava para mudar, não só o país, como lutava para mudar costumes e tudo mais, é que a gente aprendeu a respeitar todos de uma maneira igual. Não tem sentido. Hoje ainda, 2023, nós temos casos de assédio moral, assédio sexual, assédio intelectual às mulheres. Por que isso? Por que as mulheres... Isso eu passei por uma experiência dessa. Eu era diretor de uma empresa de cabos. E uma funcionária, que também era uma gerente, casou. O superintendente da empresa chamou e falou assim, precisa mandar ela embora. Mandar embora por quê? Porque ela casou. Era o crime dela, ela casou. Ela casada, ela vai ter que ter filho, ela vai demorar até 4 meses fora hoje, daquele tempo era 4 meses, né? 4 meses fora hoje, 4 meses depois. Bom, você quer mandar, você manda embora, você me manda eu embora, mas não vai mandar ela embora, não, porque ela não tem motivo para ela mandar embora. Você sabe, tem os dois lá. Mas não tinha sentido. Então, isso ainda acontece hoje na engenharia. Isso hoje, a gente vê isso acontecendo todo dia. Na hora de escolher entre um homem e uma mulher, você escolhe o homem. Na hora de mandar embora, tá na lista de mandar embora, quem é que vai primeiro? É a mulher. Então, está na hora de acabar com isso. E o CONFIA tem um papel nesse aspecto. Não só o CONFIA, como os CREAS, como os sindicatos também. Todos nós temos essa responsabilidade. A questão racial é latente, a gente sabe exatamente o que é, né? E ampliar a atuação. E aí é o fundamental. Quando a gente fala em protagonismo, a gente não fala em protagonismo porque nós vamos começar a botar uma faixa aqui na frente assim, falando vivos engenheiros ou qualquer coisa assim. Não, é porque nós temos questões importantes para tratar da engenharia. E essas questões têm que ser tratadas aonde? No Congresso Nacional, no Executivo e no Judiciário. Quem está lá em Brasília para fazer isso? Que deveria estar fazendo isso? É o CONFIA. Mas ele vai fazer sozinho? Não, ele tem que fazer junto com todos. Então, a própria discussão da Lei 5.194/66, ela é fundamental para nós. E qualquer presidente que assuma o CONFIA, a primeira coisa que ele tem que fazer é discutir essa lei. Nós estamos no século XXI. Ela é uma do século XX, da primeira metade. Na primeira metade não, segunda metade, logo no começo da segunda metade. Então, nós temos que trabalhar essa questão. Temos que trabalhar com seriedade. Hoje já existe projeto de lei e tal, mas foi discutido. Vocês participaram desse debate? Então está na hora de trazer ele aqui para você. Vamos lá, vamos discutir essa questão. Vamos discutir e vamos levar a sério essa questão. Bom, valorizar as entidades associativas e educacionais, eu já tinha falado. Fortalecer a relação do sistema com outras áreas, eu já falei, ciência, tecnologia, inovação, é importante. Integrar os bancos de dados do sistema com os órgãos de serviços.
públicos e instituições de ensino para automação de processo. Cuidado com a Lei Geral de Proteção ao Dado. Tá? Isso não significa pegar os seus dados e passar para o Marco Túlio passar para o Murilo e assim por diante. Não significa isso. Significa que a gente tem informações que são fundamentais no sistema. Que obras estão sendo feitas, onde estão sendo feitas, o que está sendo feita, entendeu? Quem são os engenheiros, qual é a característica, qual é... Dizer, a gente começar a trabalhar a informação para nós tomarmos decisões. Tá? Vamos lá? Bom, aqui tem uma outra questão que esses agrônomos levantaram muito também, que era ampliar a base de recolhimento e reduzir os valores das anotações em técnica. Né? Você está meia hora, verdade? Não, então você me avisa, isso é importante você me avisar, porque eu sou falador, assim, vou falando, né? Então, essa questão da base de recolhimento é extremamente importante, a gente rever os processos para ver se a gente não está jogando dinheiro fora e depois ampliar essa base que, por exemplo, os agrônomos querem ser incluídos nessa base, eles querem passar até a ART, tá bom? Contribuir com a multa na implantação do Plano de Saúde Nacional, com valores menores, com maior qualidade de serviço. Agora ele me botou na forca. Mas está acabando também. Bom, não. Estruturar seminários nacionais para debater questões fundamentais para o desenvolvimento da engenharia nacional, isso saiu da discussão num outro sindicato. E também veio, porque levantou a questão do capítulo 5 da CLT, que precisa ser reformulado. Era o pessoal da segurança. E isso, toda reunião, que for essa de hoje, o que sair de novo, a gente vai analisar, a gente vai botar, que é importante. Tá? E promover ações para resgatar a Secretaria de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho no Ministério do Trabalho. Tá bom? Vamos para o próximo. Assim a gente vai acabar. Esse aqui é o próximo. Bom, contribuir com matérias de interesse da engenharia que também do Congresso Nacional, isso faz parte. Já falei da mobilização da lei dos engenheiros. Garantir o direito de ser consultado previamente pelo MEC para a criação de novos cursos. Pode passar, também já falei. Criar um programa de atualização profissional continuada, também já falei, na questão da que nós temos que recuperar os engenheiros, né? Promover ações e incentivar medidas em prol da equidade social, regional, de gênero, também já falamos. Gerir de forma transparente e participativa para bem servir os engenheiros e os brasileiros. É a coisa mais difícil que tem hoje, é gerir com as informações que são fornecidas para nós. Nós temos que transformar aquilo num nível muito mais fácil para nós. E para terminar, não sei se vai ser nos 5 minutos que ele falou, essa frase eu achei muito importante, é o que marca a gente. Não há desenvolvimento sem engenharia, agronomia e geociência. Não há engenharia, agronomia e geociência sem desenvolvimento. Então, nós temos que estar de olho nisso, nós temos que ser protagonistas desse processo de desenvolvimento daqui para frente. Tá bom. Deu tempo? Obrigado. Né? 27. O currículo. Então, eu sou engenheiro civil. Eu não fui formado em engenheiro civil quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos. Eu entrei na faculdade de engenharia, eu tinha 17 anos, mas eu acabei já com quase 50 cacetados. Por quê? Porque eu interrompi, fui obrigado a interromper o curso em 1973, trabalhei em informática, voltei no começo dos anos 2000, fiz a engenharia, formei engenheiro civil, e daí para frente comecei a atuar dentro dos processos da engenharia civil, tá? E principalmente meio ambiente. Sou fundador do Sindicato dos Profissionais de Processamento de Dados, uma área que eu atuei muito naquele período que eu não tinha ainda diploma de engenheiro. Sempre trabalhei com engenharia ligada, com informática ligada à engenharia, então não era muito estranho, a gente processos e tudo mais, eu trabalhei muito tempo com esse processo de produção, esse tipo de coisa, eu trabalhava muito próximo, otimizando os processos, né? E é isso. Acho que é isso, né? E participei sempre de associações e fundador da Associação de Engenheiros de São Bernardo do Campo.